Eu ouvi uma história de um pastor. O pastor chegou para a congregação dele, para a igreja dele, e falou: olha, eu tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. A igreja falou: não, pastor, então diz a boa primeiro. Ele falou: olha, nós já estamos... nosso prédio já está lindo. Nosso prédio novo já está a coisa mais linda. Nós gastamos bastante decoração, a coisa mais moderna, coisa mais linda. Nosso prédio é a coisa mais linda. Os irmãos, e a notícia ruim, pastor? A notícia ruim é que o dinheiro ainda está no seu bolso. Essa piadinha é profética, irmãos. Amém? Fique de pé, pegue a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. E eu confesso corajosamente, minha mente está alerta. E eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Glória a Deus. Glória ao Senhor, Pai. Glória ao Senhor. Aleluia. Algum irmão podia pegar só um copinho de água? Eu esqueci minha garrafinha. Aleluia. Eu já falei pouquinho aqui, já estou com a boca seca. Irmãos, eu quero falar sobre algo importante para nós. Nós cantamos isso, nós falamos isso, mas por muitas vezes nós não praticamos isso. Mas eu quero ensinar os irmãos. Meu desejo, quando eu subo aqui, é de ensinar os irmãos. Rachel disse das ofertas, e eu quero trazer só um pouquinho. Vamos gastar aqui poucos minutos para falar sobre o dízimo. O dízimo, irmãos, é algo que veio antes da lei. Você sabe que eu gosto de pregar a graça. E todos os pastores deviam pregar a graça. Porque a graça não é um evangelho novo. É o evangelho. A graça é Jesus. É aquilo que ele pregou. Talvez por muito tempo nós ouvimos sobre a lei e a mistura da graça e da lei, e isso trouxe confusão em nós. Mas eu amo a graça. E eu quero ensinar algo para os irmãos sobre o dízimo. Porque muitas vezes a gente ouve e assiste coisas e vê outros lugares e a gente fecha o nosso coração por causa de pessoas que não sabem utilizar o dízimo, não sabem a importância do dízimo, não sabem valorizar o que é o dízimo e o quanto é sacrificial para os irmãos. Eu sei que tanto para você quanto para mim, nosso dinheiro é muito importante. Amém? É ou não é? É difícil conquistar, não é? Eu sei que é. Mas eu quero ensinar um princípio para os irmãos. Abraão estava antes da lei. Amém? Quando Abraão nasceu e Deus o chamou, saia da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse era Abraão, antes da lei. Não existia lei ainda. E a Bíblia diz que Abraão dizimava. O dízimo, irmãos, é um princípio espiritual. Jesus não aboliu isso. Jesus, em Mateus 23, disse para os fariseus: vocês dizimam de muitas coisas, fazem muitas coisas. Inclusive dizimam. Mais do que, às vezes, nós. Mas vocês não devem deixar de fazer isso, ou seja, dizimar, mas também ser misericordiosos e amorosos. O que eu quero dizer? Que o dízimo, ele é um princípio. Não sei se você entende o valor do dinheiro. Onde você pega o dinheiro, eu não sei você, eu não costumo pegar muito no dinheiro. Porque o dinheiro, eu creio que é uma das coisas mais sujas que existem. Eu tenho
chama toque, né? De pegar em coisa assim, eu preciso logo lavar a mão. Mas o dinheiro é assim. Porque esse dinheiro que você tem na sua carteira, você não sabe de onde veio. Se é uma nota bem novinha, você sugere que veio do Banco Central. Mas e quando ela não é novinha? Essa nota pode ter vindo de uma obra de macumba, que alguém usou, foi na padaria, comprou pão, você recebeu de troco e está aí no seu bolso. Ou pode ser de algum assalto, alguém assaltou alguém, matou essa pessoa, usou o dinheiro, gastou no mercado, você foi no mercado, recebeu de troco esse dinheiro. Olha quanto esse dinheiro, o papel, ele é sujo, não é? Mas quando nós entendemos o que é o dízimo, eu quero explicar aqui rapidamente. Quando nós entendemos que o dízimo é um princípio, que Deus não está interessado no seu dinheiro, mas sim te abençoar. Vou repetir. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado em te abençoar. Quando você entende e dizima aqui, para você mesmo, para o seu conforto, para que as luzes sejam acesas, a gente tem um prédio legal, nós estamos indo para São Bernardo. Para você mesmo, para você desfrutar, para você ser abençoado. Quando você entende isso, todo o demais dinheiro que você fica guardado, ele é abençoado. Você me entendeu? Quando você dizima 10% daquilo que você recebe do Senhor, porque se você se converteu a Jesus, tudo é dele, tudo é para ele. Por ele, para ele são todas as coisas. Então o nosso dinheiro vem dele, o nosso emprego vem dele, nossa saúde vem dele. Você me entende? Então o nosso dinheiro também é dele. E por que ele pede 10%? Para nos abençoar. Só para isso. Para que os outros 90%, que a gente nem sabe de onde veio a nota, sejam abençoados. Muitos dos irmãos que não dizimam, pode perceber, você recebe o 100% e é como um saco furado, não dá. Mas haja por fé. Toda a nossa vida cristã é por fé. Se você não é dizimista, quero te encorajar a ser, para que você seja abençoado. Não é para você abençoar o pastor. Ah, o pastor é um ladrão. Eu sou o pastor seu. Se eu tenho alguma falta, então você pode chegar e me confrontar. Mas não fique olhando para outros lugares e acha que o dízimo é uma desgraça. Não, é bênção. Foi usado e está sendo usado como desgraça, mas não é. Eu quero te ensinar que você é abençoado quando você dizima. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa não é a minha palavra de hoje, tá? Mas o Espírito Santo queria nos ensinar sobre o dízimo. E se você tiver alguma dúvida, você quiser me perguntar, quiser saber, eu estou à total disposição. Amém? Eu quero falar que há poder naquilo que você crê. Tudo que você crê tem poder. Uns creem errado, por isso vivem errado. Eu quero dizer que a fé funciona quando você fala o que você crê. Creia e fale. Só isso é necessário. A fé funciona quando você fala o que você crê. Creia. Só isso é necessário. Que simples. É uma palavra simples que eu quero trazer para você. Crer corretamente é importante. Muitos de nós creem, mas não corretamente. Creem, mas não certo. Pastor, como que eu devo crer? Crer na palavra. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Se existe um manual para o homem, não sei se você gosta de ler manual. Você gosta quando você compra algo novo, sim? Principalmente algo agora que é tecnológico, né? Que vem com um monte de instrução, um monte de coisa, um monte de função. Vem com manual, às vezes grosso.
Você gosta de ler o manual? Eu gosto. Eu sempre gostei de ler o manual. Porque eu quero, assim, saber tudo que eu posso usufruir do produto que eu comprei. Esse é o nosso manual, irmãos. A Bíblia é o nosso manual. E existem duas partes dela. Diga, o Novo e o Velho Testamento. Você está debaixo do Novo, irmãos. É bênção sobre você. No Antigo Testamento era, fez certo, recebe o certo. Fez errado, recebe errado. Você não está mais debaixo desse. Você pode fazer errado e receber certo ainda. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós deveríamos morrer na cruz, mas Ele morreu por nós. Então Ele recebeu a morte e nós recebemos vida. Ele recebeu açoites e você pode receber carinho de Deus. Jesus se fez pobre e você é rico. Você é rico. Crer certo vai fazer você viver certo. Muitos irmãos eu falei de ser rico, nem abriu a boca. Porque você não crê. Você não crê, você olha a circunstância. Como que Deus pode te dar? Deus só pode te dar naquilo que você crê. Você só tem aquilo que você crê. Não fale assim, eu fiz errado. Não é o que você faz errado. É o que você crê errado. O que crê errado, Jesus disse, não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, que é importante. O que sai é importante. Não o que você come. Você pode comer, e o comer não é só comer comida, é o comer com os olhos. Não é importante, mas o que sai é importante. É o que você crê, aquilo que você espera, aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Nós falamos aqui no começo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Isso é tremendo. Não sei se você repete entendendo isso. Isso é uma declaração de fé. Você vai receber aquilo que você crê. Se você crê que a palavra de Deus é bênção para você, é riqueza, prosperidade, cura, salvação para sua família, é isso que você vai receber. Agora, se você não crê, não recebe. Não é o que você faz de errado que é importante. É o que você crê errado. Alguns cultos. Aliás, no primeiro culto que nós fizemos aqui, eu disse 3 coisas. A palavra foi que nós temos sido roubados. Você se lembra? Lembra quais foram as 3 coisas que nós falamos? Vou lembrar você aqui. Estar vivendo na velha aliança. Quer dizer isso? Que crer da forma errada nos leva a viver da forma errada. Nos leva a viver de forma errada. Crer. Tudo, irmãos, começa na mente. Tudo começa na nossa mente. Os ataques do diabo começam na rua aí. Você vê o diabo de asa, de chifre, de rabo, com negócio assim? Alguém já viu? Pode ter visto. Mas não é assim que ele age. Ele age na mente, fazendo você crer errado. Fazendo crer que você não é filho de Deus. Fazendo crer que você não é justo. Fazendo crer que você não é próspero. Fazendo crer que você não nasceu para isso, não nasceu para aquilo. Que isso daqui, que a palavra de Deus é uma fábula. Eu digo isso, irmãos, quando acontece alguma coisa em nós e nós falhamos, a nossa performance abaixou, e o diabo vem e nós acreditamos nisso. Então eu disse que muitas vezes nós estaríamos vivendo na velha aliança. Se eu faço bem, recebo bem. Se faço mal, recebo mal. Essa é a velha aliança. Mas não estamos mais vivendo nela. Nós estamos vivendo na nova aliança. Diga aleluia. A nova aliança, o novo concerto. O bem que você não fez, você recebe o bem.
Mas você precisa crer nisso. Segundo, nós temos de ter uma imagem distorcida de Deus. Então, se eu sou legal, faço o que é certo, lidero uma célula, sirvo a ceia, ajudo os irmãos, sou bonzinho, Deus me abençoa. Se não, Deus não me abençoa. Se eu faço algo de errado, eu já vejo Deus como um carrasco, doido para me dar uma cajadada na cabeça. Isso é ruim. É um modo de crer errado. E o terceiro, que os meus pecados me afastam de Deus. Eu tenho falado culto após culto aqui. Eu sei que nós precisamos de revelação de Deus para isso. E é isso que você precisa buscar. Paulo, nas suas cartas, Paulo dizia: o que eu mais quero é que vocês tenham revelação. Revelação. Revelação de quê, pastor? De que vocês foram perdoados. Que vocês foram perdoados. O perdão não envolve o que você faz, mas envolve o que Jesus fez. Envolve o que Ele fez na cruz por mim e por você. Ali envolve o perdão. Toda a fúria de Deus foi derramada em Jesus. Por causa de mim e de você. E a Bíblia diz que todos os pecados foram perdoados. Todos. No seu passado, no nosso passado. Os pecados que você está pensando agora. Diga aleluia. Esses daí. E aqueles que ainda você vai cometer. Foram perdoados. Então, se você crê nisso, o que vai fazer você viver? Uma vida relaxada? Quando você recebe algo precioso de alguém, um presente caro, o que você vai fazer com esse presente? Você vai desprezar esse presente? Ou você vai cuidar desse presente? O que você vai fazer? O que nós fazemos quando nós recebemos algo de valor? De alguém que nós amamos? Eu não sei você, mas eu guardo esse presente. Guardo no meu coração. Honro essa pessoa. E é isso que nós precisamos entender. Saber que nós somos perdoados dos nossos pecados tem que nos fazer livres e não presos no pecado. Livres dele. Saber que eu e você somos justos nos faz não pecar mais. Ao contrário de quando nós ouvimos pregações que digam: você precisa se arrepender, você precisa mudar, você precisa fazer isso para receber isso. Se você não fizer isso, você não vai receber isso. Diferente, irmãos. Temos recebido a revelação de que nós somos justos. E porque nós somos justos, nós recebemos esse presente. Então Ele nos capacita a vencer todas as coisas. É Ele que faz, irmãos. A obra é dele, você é dele. Ele é seu pai. Ele te conhece mais do que você. Ele que te criou. Ele sabe quem você é. E Ele sabe das suas dificuldades. Deixa Ele mudar você. Eu digo, descansa nele. Descansar é, tire as suas mãos. A pior coisa é quando nós queremos nos mudar. Quanto mais nós queremos nos mudar, mais nós fracassamos. É como seguir a lei, irmãos. Quanto mais você quer seguir a lei, mais você vê que você não consegue. Nenhuma lei. Nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum deles. Se nós tivéssemos aqui, se tivesse um de nós aqui, sozinho, e tivesse uma porta ali atrás, não entre. Essa pessoa olharia para um lado, para o outro, e o desejo dela seria entrar. Se tivesse uma porta, não entre, na outra, entre. O desejo dela seria, não entre. Na porta, não entre. Porque nós somos inclinados a isso. Mas o Espírito Santo quer revelar a nós que nós somos justos. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, do favor imerecido. Irmão, se a salvação para você, se ir para o céu,
foi somente crer. Você não precisa fazer esforço nenhum, você só precisa crer. A Bíblia diz, Romanos 10:9, se com sua boca crer, que se com sua boca confessar e com o seu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Há algum esforço, irmãos, em fazer isso? Não há esforço nenhum em ser salvo. E essa eu creio que é um dos maiores milagres na nossa vida. Eu e você merecemos o inferno, não é verdade? Se eu mostrar aqui seus pensamentos no telão, posso passar eles agora? Posso? Posso passar de ontem? E de uma semana atrás? E daquele dia que você quis xingar alguém, xingou? Posso passar isso aqui para os irmãos? Não, né? Porque não vem de você. A salvação vem de Jesus. E se a salvação vem de Jesus, por que o resto não vem dele? Porque nós que temos que fazer. Porque você que tem que se esforçar para mudar, para ser diferente, para ser aquilo que ele quer que você seja. Se a salvação, que é a coisa mais difícil, ao meu ver, Jesus pagou um preço caríssimo. É tão simples. É tão simples. É de graça. Quanto mais a mudança da sua mentalidade naquilo que você crê, também é de graça. Basta você crer. Diga para o irmão do seu lado, basta eu crer corretamente que eu vou viver corretamente. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Você está atento? Não dorme. Se você sentir sono, levanta, vai ali atrás. Mas não vai levantar todo mundo não, tá? Amém, irmãos? Crer corretamente me faz viver corretamente. Se eu creio que a salvação e a mudança da minha mentalidade vem dele, então vou descansar. Porque é ele que faz. Nós sabemos que o diabo veio para matar, matar, roubar e destruir. Sabemos disso. Mas a primeira coisa que o diabo rouba em nós. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Lucas. Quero te mostrar a primeira coisa que o diabo rouba de nós. Lucas 8, verso 12. Amém? Diz assim. Se você não encontrou, não precisa. Acompanha comigo só. Lucas 8, verso 12. Quero que todos acompanhem, mesmo se você não achou. Presta atenção em mim aqui. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra. Então o diabo veio para roubar, matar e destruir. É a primeira coisa que ele faz no nosso coração é roubar a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. A palavra que diz que nós somos justos, que nós somos preciosos, que nós somos únicos. É isso que ele vem roubar. Ele vem roubar a palavra, vem roubar a sua fé, vem roubar aquilo que você crê. E se ele conseguir roubar isso, você não vai crer corretamente. Porque em alguma coisa você vai crer. Mas o problema não é crer em qualquer coisa, é crer na palavra. E o diabo vem para roubar a palavra do nosso coração. Precisamos crer certo. Precisamos. Mas nós precisamos continuar crendo certo. Não basta só crer certo. Porque nós somos circunstanciais. Ou seja, nós vivemos diante da circunstância. Qualquer circunstânciazinha nos abala. Por isso nós precisamos crer certo. Mas nós precisamos continuar crendo da maneira certa. Posso ouvir um amém? Amém? Nós precisamos continuar assim. Você sabe como que a fé trabalha? É simples, irmãos. Muito simples como a nossa fé trabalha.
Tá lá no livro de Salmos, não precisa abrir, 116:10. Salmo 116:10. Diz assim: Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Diga, cri, por isso falei. Lá em Coríntios 4, 2 Coríntios 4, diz assim: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Crer e falar. A Bíblia diz que a fé opera, falando o que cremos. É muito simples, irmãos. Basta você crer certo e falar. Você precisa falar. Creia e fale. Só isso é necessário, irmãos. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você ter ferramentas para começar a praticar isso. Amém? O primeiro exemplo que eu quero dar é quando nós começamos a semana. Muitos de nós começam a semana, essa semana não vai ser boa. Aquilo que você creu vai acontecer. Quantos de nós levanta segunda-feira e fala, segunda-feira brava, vai ser brava. Eu não sei qual é pior, irmãos. Como eu fiquei por duas vezes desempregado, eu aprendi que a segunda-feira ela é o melhor dia da semana. Porque quando você está desempregado, irmãos, você quer ir trabalhar na segunda-feira. Os irmãos que trabalham não querem ir, quer folgar. Não é? Mas quem está desempregado quer ir trabalhar na segunda-feira. Valorize sua semana. Valorize aquilo que você crê. Não jogue palavras. O diabo ele é tão, sei lá, terrível. Eu ia xingar ele aqui, mas eu não falo palavrão, né? Então eu me contive. O diabo ele é tão astuto que ele coloca a morte na nossa boca. Mesmo quando nós queremos abençoar, nós amaldiçoamos. Quantos de nós assim falou, nossa, estou morrendo de fome? Você já ouviu alguém falar assim, eu estou vivendo de fome? Estou morrendo. Se vai morrer, não vai comer. Não é, irmãos? Muitas vezes nós amamos nossos filhos, nós amaldiçoamos ele. Falamos, você é burro. Por que deixa o menino bater em você na escola? Menina, mas papai, você me chamou de burro. Nós não falamos aquilo que nós cremos. Nós falamos aquilo que vem na nossa cabeça e falamos. E não sabemos que tem consequência aquilo que nós falamos. Se você acredita que a sua semana vai ser uma bênção, fale, irmãos. Fale que vai ser uma bênção. Você não precisa viver, você precisa crer. E você depois vai viver. Amém? Aleluia. Lá em Gênesis, irmãos, você abre seu livro, abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Capítulo 1. Eu quero te mostrar algo tremendo, irmãos. Gênesis 1. Tá fácil Gênesis, hein, tá, irmãos? É o primeiro livro. E é o primeiro capítulo também. Tá tranquilo, né? Irmãos, acompanha comigo aqui no verso 3. O que está escrito na sua Bíblia? Disse Deus. Diga, disse Deus. Irmão, você acha que Deus, quando olhou, o que vocês acham que ele viu? Está escrito um pouquinho antes aqui. Deus viu que a terra era sem forma e vazia. Não é? Deus não disse que a terra era sem forma e vazia. Disse? Diz que ele viu. E disse que ele... E Deus disse o quê no verso 3? Haja luz.
Depois, lá no verso 9. Não, no verso 6. O que diz aí na sua Bíblia? Depois disse Deus. Deus viu também. Mas ele não falou o que ele viu. Ele disse aquilo que ele queria ver. Nós precisamos aprender a falar aquilo que nós cremos. Aquilo que nós queremos. Irmãos, nós estamos vendo que o Brasil está vivendo um momento peculiar. Muitos de nós aqui nem era da época de Collor. Era um momento crítico. Mas eu creio que o momento é mais crítico. Mas se nós começarmos a ver a circunstância e falar o que nós estamos vendo, nós não teremos um Brasil restaurado. Nós não veremos as pessoas converter. Nós não vamos ver a igreja prosperar. Nós temos que falar aquilo que nós cremos. Você sabe que os maiores milagres de Jesus aconteceram em momentos de dificuldade. Os maiores milagres que Jesus fez, operou, foi em momentos que as circunstâncias eram contrárias. Filipenses 4 diz assim: mas o meu Deus, suprirá em vós, o meu Deus, todas as vossas necessidades, conforme a sua gloriosa riqueza. Nós estamos vendo o Brasil em crise, mas nós não precisamos declarar isso. Porque a palavra de Deus diz aqui que Ele nos suprirá de todas as nossas necessidades. O Senhor não tem compromisso com o mundo. Ele tem compromisso comigo e com você. Ele tem compromisso com o Filho. Deus não tem compromisso com as pessoas do mundo, mas Ele tem um compromisso comigo e com você. O mundo é um palco. O mundo é um palco para ver a manifestação da glória de Deus na sua e na minha vida. Para ver o sobrenatural acontecendo. Empresas mandando embora e você sendo promovido. Amém, irmãos? Não fale aquilo que você vê. Fale aquilo que você crê. Apenas fale. Apenas declare isso. Terceiro, as aves do céu. Lá em Mateus 6, 26 diz assim: contemplai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial sustenta. Não tende vós muito mais valor do que as aves? Jesus está nos perguntando. Você acha que você tem mais valor que as aves? Eu tenho absoluta certeza que você tem. As aves não são filhos. Você é filho. A Tati vai ter neném amanhã, né, Tati? Grande expectativa. Um passarinho é mais valioso do que o seu filho? Nunca. Pode ser o passarinho mais lindo, pode até falar. Mas se você tiver um filho, ele vai valer muito mais do que o passarinho. Você pode até amar o passarinho. Meu pai gosta de passarinho. Tem muito valor para ele. Mas com certeza, eu tenho muito mais valor para ele do que os passarinhos que ele tem. Você também, para Deus, tem. E aí ele diz assim: olhe para as aves do céu, olhe para elas. Elas nunca se preocupam. Elas são tão burrinhas. As aves são tão burrinhas, irmãos. Elas não sabem que o Brasil está em crise. Ou elas não sabem, ou elas não querem saber. Quando eu ligo o noticiário lá em casa, vejo elas cantando. Será que elas não sabem que o Brasil está em crise? Ou elas não se preocupam? Ou elas estão comendo, ou elas estão cantando. Você já viu um pombo preocupado? Estressado? Morreu de fome o pombo? Você já viu algum pombo morrer de fome? Você vê ele ali comendo, e voando, e comendo. Você acha que ele está preocupado?
Jesus disse, quanto mais eu e você, não precisamos estar preocupados. Nós valemos muito mais do que as aves. O Pai cuida de você. O Pai supre você. O Pai abençoa você. O Pai te ama. O Pai te ama. Eu não sei qual é o Pai, mas Deus é o Pai de amor. Ele nos corrige? Corrige, mas é amor também. Ontem nós tivemos uma reunião aqui do discipulado com o nosso pastor Dênio, pai. Ele tirou a cinta, irmãos, no bom sentido, não literal. Mas deu umas palmadinhas em alguns de nós. Às vezes nós precisamos ser corrigidos. Mas eu sempre, quando eu corrijo os meus filhos, uma das características mais marcantes que eu vejo é que eles me amam mais. Porque eu não espanco eles. E Deus também não te espanca. Deus espancou Jesus lá nos açoites que ele teve, para que eu e você fosse abençoado. Deus matou Jesus, para que eu e você recebesse vida. Então, quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. Mas aqui eu quero dizer que Ele te supre em todas as suas necessidades. Mas você precisa crer. Crer vai fazer toda a diferença. Crer que Deus te supre vai te fazer toda a diferença. Crer que Ele pode fazer coisas que você não pode fazer, vai fazer toda a diferença. Amém? Aleluia. Eu peguei o exemplo aqui de um homem, de uma mão mirrada. Aquele homem assim. Desculpa a minha imitação, parece mais o Corcunda de Notre Dame do que o homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada, tá? Sim. Quando aquele homem chegou diante de Jesus, você sabe a história? Está em Lucas 6, do 6 ao 11. Jesus perguntou o que ele queria. O que ele queria? Ele disse aquilo que ele queria. Eu quero ser curado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Foi curado. Mas já pensou se Jesus olha para ele assim, mão mirrada? Ia ficar mais mirrada ainda. Nossa, sua mão é muito mirrada. Nossa, ia virar um figo assim, né? Mas Jesus não disse isso. Jesus queria curá-lo. E perguntou para ele, o que você quer? O cego Bartimeu. Jesus, Jesus, filho de Davi. Ele era cego, irmãos. E uma multidão seguia Jesus. Ele não conseguia nem chegar próximo de Jesus. Mas ele gritou e chegou. E aí Jesus perguntou, o que você quer que eu te faça? Ele podia falar assim, bom, o senhor não é o gênio da lâmpada, mas quero ficar rico. Porque se eu ficar rico, eu posso comprar olhos novos. Não. Ele cria que Jesus podia curar ele da cegueira. Então ele falou o que ele cria. Eu e você precisamos falar aquilo que nós cremos. E crer da forma correta vai fazer nós vivermos da forma correta. Você não é um chavão, mas vou marcar você com isso. Toda vez que você lembrar de crer, você vai lembrar, eu preciso crer da forma certa, porque eu vou viver da forma certa. Porque se eu crer da forma errada, eu vou viver da forma errada. Muitos vícios, pecados em nós, não são vencidos porque nós não cremos que Deus pode mudar. Nós queremos mudar. Mas creia que Deus pode mudar. Confesse isso. Confesse que você é a justiça dele. Eu já disse aqui, em meio a você estar pecando, você não consegue vencer o pecado. Mesmo ao meio desse pecado, diga, eu sou justo aos olhos de Deus. Comece a dizer isso. Comece a dizer isso. Sempre que acontecer algo errado na sua vida, comece a dizer, eu sou justo aos olhos de Deus. Tenho certeza absoluta que Deus vai começar a mudar a sua história.
você vai vencer esse pecado. Você vai vencer esse mau hábito. Amém? Coloquei aqui Lázaro. Jesus praticava tanto, irmãos, isso que eu estou falando, de crer certo e falar, de crer e falar, que certa vez dizia que Lázaro estava dormindo. Você sabe da história. Lázaro não estava dormindo. Não é? Lázaro estava o quê? Morto. Mas Jesus disse, Lázaro está dormindo. Mas veio um discípulo engraçadinho e falou, Jesus, mas ele está dormindo mesmo? E aí Jesus falou, não, ele está morto. Mas Jesus falava aquilo que ele cria, que Lázaro estava dormindo, porque ele ia ressuscitar ele. Aí chegou Oswaldo, que eu conversei com o Oswaldo, falei do Diego, ele, nossa, você está pálido mesmo, você está doente, acho que você precisa ir no médico. Chega no final do dia, o que acontece com o Diego? Está doente, irmãos. Ele nem estava. Começa a ouvir. E nós somos às vezes usados para trazer isso. Hoje é o último dia disso, né, irmãos? Amém? Nós vamos falar aquilo que nós cremos. E falar aquilo que a palavra de Deus diz. Existem poder nas palavras. Mais do que nós imaginamos. Nós vimos aqui em Gênesis. E Deus disse. Existe poder. Existe um ditado, não sei se você já ouviu, que diz, paus e pedras podem quebrar os ossos, mas palavras não. O mundo não sabe o poder das palavras. Por isso eles falam aquilo que vem na cabeça. Falam aquilo que eles veem. Mas nós não. Nós falamos aquilo que nós cremos. Posso ouvir um amém? Amém. Eu lembrei também dos 12 espias. Irmãos, foram 12 espias. Deus tirou o povo do deserto. 3 milhões de pessoas caminharam pelo deserto. Foram abençoados, tremendamente abençoados até o Sinai. Nenhum deles morreu. Falei aqui no culto passado. Eles tomaram a ceia, foram tremendamente abençoados, ficaram ricos, porque os egípcios, com medo, deram tudo para eles. Tudo, riquezas. Você não acredita? Como você acha que eles construíram o tabernáculo? Tabernáculo, irmão, se você pegar na Bíblia, é só ouro, linho, prata, bronze, quilos e quilos. O ano passado, o pastor trouxe para a gente um estudo de que se fosse fazer o tabernáculo nos nossos dias hoje, custaria mais de 300 milhões para construir um tabernáculo no mesmo padrão que foi construído no deserto. De onde eles construíram? Onde eles arrumaram esse dinheiro? Esse ouro, essa prata? Eles eram escravos. Então os egípcios deram os despojos, pagaram os salários deles, de 300 anos de escravidão. Então o que aconteceu com esse povo? Ele foi até o Sinai, e ali eles falaram algo que acabou com eles. Eles falaram assim, tudo o que o Senhor disser nós faremos. Sabe o que é isso? Justiça própria. Tudo o que o Senhor disser, eu consigo fazer. Eu posso fazer. Pelo meu esforço próprio, eu consigo. Aí Deus falou, então agora vocês vão viver debaixo da lei. E Deus deu os 10 mandamentos. Mas esse povo, e aí, até ali não tinha morrido ninguém tinha ficado doente. Os vovozinhos corriam atrás das vovós. Os vovozinhos corriam atrás das vovós. Às vezes os irmãos não entendem, né? É igual minha esposa. Irmãos, eu vou contar essas piadas que eu conto no começo para ela. Ela fica me olhando assim, ó. Fala, mãe, foi a rir. Ah, mãe, não entendi. Eu falei, mas os irmãos lá me entendem. Ou pelo menos faz que entende. Pelo menos ri no final. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos? Deus mandou 12 espias vigiar a terra que ele tinha prometido. Esses 12 espias colheram coisas de lá, olharam aquela terra, e 10 deles voltaram
Você sabe disso. Voltaram e infamaram a terra. Eles falaram mal da terra. A terra que Deus tinha prometido. Sabe o que eles disseram? Nós somos aqui como gafanhoto em meio a esses gigantes. Eles vão matar a gente. Era melhor que nós nem tivéssemos saído do Egito. Ou que nós morrêssemos aqui no deserto. Sabe o que Deus fez? Crente não adivinha, mas você já sabe a palavra. Sabe o que aconteceu com eles? Aquilo que eles disseram. Deus disse para eles assim: assim como você disse, vai acontecer. Toda aquela geração de homens de 20 anos para cima morreram ali, não desfrutaram de Canaã. Deus falou: assim como vocês disseram, vai acontecer. Assim, o que nós falamos é o que vai acontecer. Creia e fale, irmãos. Só isso é necessário. Creia correto. Viva correto. Creia errado. Viva errado. Todos eles morreram. Ou seja, você não crê, você não vê. Se você crê, você vê. Repita assim comigo. Repita por mão do seu lado. Olha no olho dele. Diga assim: você não crê, você não vê. Você crê, você vê. Aleluia. Pode dizer aleluia? Irmãos, em todos os momentos que Jesus ia curar alguém, em algum momento de milagre, ou antes ou depois, ele perguntava se as pessoas criam. Ou antes ou depois. Ele não perguntava se guardavam a lei, ou se eram bonzinhos, se eram de família rica, se tinham dinheiro. Não, ele só perguntava se eles criam. Então a cura, a libertação, a bênção está no crer. No crer correto. Por isso creia. Creia e fale o que a Bíblia diz a seu respeito. Eu gostaria que você ficasse de pé. Quero orar por você. Quero orar para que você não saia daqui e o diabo roube essa palavra de você. Porque como nós lemos, a coisa que o diabo rouba, a primeira coisa é a palavra do nosso coração. É a palavra que nós recebemos e você recebeu um alimento. Isso que eu disse não fui eu que inventei. Isso é a palavra de Deus. Jesus vai te dar aquilo que você crê. Eu quero dizer, Deus não faz nada pequeno. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada inexpressível. Que não é grande, Deus não faz nada. Deus fez você único. Os irmãos do louvor podem vir aqui? Deus fez você único. Às vezes você pode achar que você é pequeno, achar que você não pode fazer nada, mas como Rached disse aqui, e eu, irmãos, eu fui tremendamente tocado, porque eu falava isso para minha esposa, falava, eu não tenho interesse pela política, por isso que ele disse, como que nós queremos ver a mudança no nosso país se nós não nos interessamos por isso? Eu cria de forma errada e falava errado, mas a partir de hoje, eu creio que nós precisamos orar para que Deus levante jovens para mudar a nossa geração. E eu vou falar isso. E você da mesma forma, creia e fale.